Chegamos da Normandia ontem, passamos uma semana lá. Normandia, noroeste da França, parte mais pertinho aqui da Inglaterra, bem fácil, bem acessível. E dos vários locais que nós visitamos, um dos que mais me chamou atenção, que eu mais gostei, foi uma localidade relacionada com o dia D da Segunda Guerra Mundial. Um local chamado Ponte Pegasus. Às vezes o pessoal me fala: ai, Sérgio, você gosta de guerra. Você vive falando em guerras e estudando guerras. Meu, eu não gosto de guerra. As guerras são necessárias. O que eu gosto são os heróis das guerras. O mundo sempre teve e sempre vão haver psicopatas. Psicopatas, eles têm que ser ou capturados ou, infelizmente, eles têm que ser eliminados. Então, eu não gosto de guerra. Eu apenas acho que as guerras são necessárias. Eu gosto, sim, dos heróis de guerra. Eu gosto desses caras aqui. Os heróis aqui da Normandia. Ponte Pegasus. A história da Ponte Pegasus basicamente foi a seguinte. Para os aliados conseguirem desembarcar e atravessar todos os tanques de guerra, toda a sua artilharia para dentro da França, eles precisavam atravessar por duas pontes. Porque essas pontes estavam sobre o domínio dos alemães, dos nazistas. E os nazistas não tinham consciência que se os aliados entrassem pela França, entrassem pelo mar da Normandia para invadir a França, eles teriam que necessariamente usar aquelas pontes. Então os nazistas estavam lá, tomando conta dessas pontes. E na noite anterior do dia D, um plano extremamente bem elaborado foi feito pelos aliados. Um grupo de soldados chegou através de planadores, 2 aviões, acho que o Halifax, ou alguns aviões Halifax, levaram esses planadores e no meio do Canal da Mancha soltaram os planadores com os soldados, e os soldados pousaram bem ao lado dessa ponte Pegasus e eles conseguiram tomar essa ponte Pegasus. E isso foi extremamente fundamental. A tomada da ponte Pegasus durou alguns minutos e a tomada da ponte Pegasus é considerada aí, talvez não, acho que o maior acontecimento do final da Segunda Guerra Mundial. E ela aconteceu na noite anterior do dia D. Então os aliados pousaram de planador na região, do lado da ponte Pegasus, tomaram a ponte Pegasus dos nazistas e ficaram esperando, na manhã seguinte, a chegada dos aliados nas praias do dia D. Aí eles passaram pela ponte Pegasus e conseguiram salvar a Europa dos nazistas. Vale muito a pena pesquisar sobre essa história, vale muito a pena entender o que foi a ponte Pegasus na Segunda Guerra Mundial, o que foi a ponte Pegasus no dia D. E eu gravei algumas cenas lá e vou passar aqui na sequência desse vídeo. E uma coisa
bastante bacana lá na Ponte Pegasus é que encostado na Ponte Pegasus tem um café chamado Café Gondré, que é um envelopinho. E esse Café Gondré, ele era de proprietários desses dois tiozinhos aqui, do Georges e da Therese. A Therese e o Jorge. Aqui está a foto do café. Isso aqui é bem do lado da ponte. E esses dois tiozinhos aqui, eles eram informantes dos aliados. E como era do lado da ponte, os nazistas, eles tomavam café lá, frequentavam o café. E eu creio que o Jorge e a Teresa falavam alemão e eles ouviam as coisas que os alemães falavam e agiam como informantes dos aliados. E a filha do Jorge e da Teresa, a dona Arlete, que está aqui nessa foto, na frente do café, desse cartão postal que eu comprei, ela hoje está com quase 90 anos de idade e ela toca o café até hoje. E eu conversei com ela. Eu estava fazendo esses vídeos e, ai meu Deus, o café tá cheio de dizer não tire foto, não faça filme. Puta, eu estava filmando lá e eu entrei com a câmera dentro do café. E a primeira interação com a tiazinha foi, tomei uma puta dura dela. Apaga essas fotos, apaga essas fotos. Tava atendendo os clientes lá, deleta essas fotos agora. Né? Eu assustei assim, eu pedi desculpa e deletei, mostrei para ela que eu deletei e tal. Daí ela terminou de servir os clientes lá, daí eu, com um jeitinho, né? Eu fui lá e conversei com ela, falou inglês muito bom e consegui reverter a situação. Uma simpatia, tiazinha. Dona Arlete, tem foto dela, tem uniforme dos soldados lá dentro do café. É um museu um café da Dona Arlete. Tem ela na televisão, dando entrevista. Depois eu peguei amizade com ela, conversou com os meus filhos, conversou com a minha mulher lá. E uma oportunidade muito, muito bacana de conhecer aí a Dona Arlete, depois do estresse inicial. Eu tinha até um pedaço dos vídeos, né, do pedaço do vídeo, dá para ver inteirinho o café lá dentro. Mas eu até ficou, eu falei para ela que eu apaguei, mas depois eu vi que não apaguei, ficou umas imagens lá e eu acabei eu apaguei em respeito a ela, né? Então não fiquei com as imagens lá do cafezinho dela, não vou trair a confiança dela. Então, a história da Ponte Pegasus, mais a história do Café Gondré, vale muito a pena ser estudado, e é o Café Gondré. Depois que os aliados tomaram a Ponte Pegasus, né, a primeira coisa que foi, eles foram lá tomar um café no Café Gondré, eles não conheciam, acabaram de chegar lá, eram americanos, eram ingleses, eram canadenses, e foram lá, tinha o único comércio que tinha ali na região era o café, e, entraram lá e conheceram o seu Jorge e a dona Teresa, né, e eles ofereceram, né, abrigo, ofereceram pão, café, cerveja, e eles ficaram lá e ficaram muito amigos, né, do pessoal dos aliados. E o Café Gondré, então, foi o primeiro prédio, primeiro building, primeira construção, digamos assim, que foi salva da mão dos nazistas pelos aliados no fim da Segunda Guerra Mundial. O primeiro edifício salvo pelos aliados foi o Café Gondré. Vale a pena dar uma estudada aí, vale a pena dar uma olhada na internet. Coloca aí na internet Arlete Gondré,
Café Gondré, vocês vão ver. Não acredito que vai ter coisa em português, vai ter só em inglês e vale a pena. Então, eu acredito que, na minha opinião, a parte melhor aí da minha viagem, da nossa viagem e da minha família aí, na Normandia, foi a visita na Ponte Pegasus, entrar no museu lá da Ponte Pegasus, ver a Ponte Pegasus, e eu estou gravando esse vídeo agora depois que eu cheguei, e na sequência aí eu vou mostrar algumas coisas aí da localidade. Tava muito bom o clima, apesar de estar super seco, super seco. É isso aí. Esqueci de falar um detalhe, que depois que eu visitei a ponte, eu fiquei sabendo, contei para um primo meu, que eu tinha visitado a Ponte Pegasus, contei para ele, ele falou, pô, meu, tem um filme sobre a Ponte Pegasus. Né, Marcão? Obrigado aí pela dica, vou assistir. E então, para quem tiver interesse aí, né, em dar saber, filme dos anos 50, filme antigo, não sei se vai ter qualidade, mas para ter uma ideia do que foi a tomada da Ponte Pegasus, tem aí o filme. E segundo o Marco Antônio, meu primo, um dos generais, um dos comandantes que participou da tomada da Ponte Pegasus, né, ele participou do filme, como ator no filme. Então parece ser um filme interessante para conferir aí a história da Ponte Pegasus. Isso aí. Aqui é a ponte original. Ela foi retirada do local, que eu acredito que seja ali. De cima dá para ver, eu acho que o rio é ali. Fizeram uma parecida. E essa é a Ponte Pegasus original. Aqui dentro é o museu. Trouxeram ela para cá. As bombas dos nazistas já estavam tudo instalado aqui embaixo. Mas os aliados conseguiram segurar os caras e desarmar tudo. Aqui por dentro da réplica do planador. Uma réplica do planador, acho que foram 5 que chegaram aqui na Ponte Pegasus. E aqui, creio eu, que seja a carcaça. É isso mesmo. Aqui, ó. O autêntico. Difícil de ver, né? Desse ângulo aqui eu acho que dá pra ver melhor. Através do vidro. Isso aqui é um resto do planador original. Que levou os heróis aqui na Normandia. Incrível, incrível. Aqui uma imagem bem, com certeza real isso aqui. Depois da ponte ser tomada, né? O planador lá parado lá. E a galera, os aliados já tomaram conta. Agora eles já poderiam atravessar aqui o rio, né? E continuar a missão. Uma ferramenta interessante. Um alicate de cortar arame farpado dobrável. Umas relíquias espirituais aqui. Livro de orações de católico. Um crucifixo aqui. Um Novo Testamento. Um livrinho da Igreja Metodista. Uma caixinha de hóstias. Um cálice. Talvez o Novo Testamento. A Pegasus Bridge. Não original, né? A substituta. Peguei ela levantando, né?
Bem legal. A original era parecida, aquela que eu filmei. E bem aqui nesse local, se os aliados não tivessem tomado essa ponte. Aliás, tem outra aqui perto, foram duas pontes. Se os aliados não tivessem tomado essa ponte, a coisa tinha sido bem diferente. Café Gondré, aqui na beira da Ponte Pegasus. Esse café tem uma importância histórica enorme aqui para esse episódio aqui da tomada da Ponte Pegasus. Os planadores dos aliados pousaram em algum lugar aqui, 5 ou 6 planadores, e tomaram a ponte dos nazistas em questão de minutos. Imagina a tensão da galera. Daí quando os nazistas já entregaram, né, os pontos aqui, os aliados vieram aqui para esse café e eles descobriram que os donos do café eram a favor dos aliados, não eram a favor dos nazistas. Então ofereceram café, ofereceram sopa, ofereceram bebida, champanhe, cerveja para a galera. E a galera passou aqui por os primeiros momentos assim de mais calmaria após aqui a conquista da ponte. Vamos lá entrar então no café Pegasus Bridge Café. Daí a partir desse ponto veio a dura da tiazinha: apaga essas fotos, moleque, apaga essas fotos. Foi engraçado, mas eu consegui recuperar a confiança dela na sequência. É isso aí então. Desculpa a repetição aí, que eu já tinha explicado no começo, eu acabei explicando novamente isso do café. Na sequência aí umas imagens da Dona Arlete dando entrevista, algumas coisas que eu peguei na internet dela aí. Tá bom? Isso aí. Until the 80th anniversary commemorations of the D-Day landings, the June the 6th landings. And one person who remembers that extraordinary, pivotal moment in our history is Madame Arlette Gondré. She was just 4 years old when her family's home and cafe in Normandy was amongst the first to be liberated from German control, and now marks the milestone with her own tradition every year. Madame Arlette Gondré joins us now. Very good morning to you. Good morning. It's a very significant anniversary, of course, the anniversary of the D-Day landings. Your little... And hold. And the hold part stuck in his mind because he only had a few troops. And he was in the middle of the German army. There were two bridges. There was Café Gondré here, there was one on the other bridge, but there was nothing else. So, of course, they knew that the Germans had not billeted it here. They knew they had to take the bridge because the village was important. It was the first village after the sea. So Café Gondré became important at the time, early during the